Bem-vindo a um lugar de bênção e paz. Que a palavra do Senhor ministrada nesta oportunidade possa alcançar a sua vida e a vida da sua família. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus por esta igreja que se reúne com um propósito muito especial. Eu repito o que eu disse pela manhã, um propósito firmado nos corações de gente que adora e que busca ao Senhor em espírito e em verdade. Que nesta noite nós continuemos com este mesmo espírito e com este objetivo que agrada ao nosso Deus. Há um texto do Novo Testamento na Bíblia Sagrada que é um dos meus preferidos. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta ocasião. E a minha oração é que nesta noite saiamos daqui não como entramos, como o irmão Genival orou ao começo do culto, mas alimentados da rica e eficaz palavra do Senhor. Abra por gentileza a sua Bíblia em Lucas capítulo 7 e nós vamos ler o verso de número 16, a parte B. Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 16, apenas a parte B. Mesmo assentados, mas com bastante reverência, nós vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, verso 16, parte B. Este texto que nós vamos meditar trata do título O Filho da Viúva de Naim. Diz a palavra do Senhor, parte B, verso 16: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Deus veio salvar o seu povo. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Senhor nesta noite de culto e te pedimos que neste momento tão especial e precioso, que o Senhor nos ilumine para transmitirmos a tua palavra divinamente inspirada pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das notícias mais tristes que vemos nos noticiários hoje em dia é a quantidade de pessoas morrendo todos os dias. A grande quantidade de gente morrendo todos os dias. O inverso da naturalidade tem sido visto constantemente em nosso país, e não somente aqui no Brasil, mas por todo o mundo, quando nós vemos os pais enterrando os seus próprios filhos. Interessante que neste exato momento que estamos aqui, infelizmente muitas pessoas estão morrendo em algum lugar do mundo. Assim dizem as estatísticas. E essas mesmas estatísticas dizem que a cada dia aproximadamente 154 pessoas morrem no Brasil vítimas de homicídio, fora as outras coisas. Quantas e quantas mortes? Quantas pessoas estão morrendo? Mas há outras mortes, queridos irmãos, que as estatísticas não mostram, mas que existem. São elas: a esperança desfalecida, sonhos que se vão, projetos que se acabam e tantos outros. E essas coisas também trazem o gosto mortal à alma e ao coração. Mas em nome de Jesus, nome acima de todos os nomes, eu lhe convido a sonhar de novo. Lhe convido à luz da palavra de Deus a vivificar a esperança um dia desfalecida. Porque a verdadeira felicidade e a verdadeira esperança não estão nas coisas e nem neste mundo, mas a nossa felicidade e a nossa esperança está em Jesus
Cristo, e este convite parte não do pregador somente, mas primeiramente da parte do Senhor aos nossos corações. Precisamos voltar a sonhar, e que os nossos sonhos sejam, claro, os sonhos do Senhor. A pessoa mais interessada em nosso bem-estar, na nossa felicidade, é Jesus Cristo. E eu disse hoje pela manhã que o maior bem que Deus quer de cada um de nós é a nossa vida. Lembram que eu falei sobre isso? No direito brasileiro, o maior bem jurídico é a vida humana. E para Deus isso não é uma cláusula pétrea. A vida humana sempre foi e sempre será o bem mais precioso. Por isso, Jesus Cristo veio a este mundo morrer em nosso lugar. Não importa o que você esteja passando, quais são os teus problemas, quais sejam os motivos das suas lágrimas. Lágrimas que saem do seu coração. Saiba, meu querido amigo, meu querido irmão, que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Pois como diz o verso que lemos, Deus veio visitar e salvar o seu povo. E é justamente isso que nós vamos refletir nesta noite sobre o tema Deus veio salvar o seu povo. Este verso que lemos, queridos irmãos, mostra a glória de Deus no coração das pessoas da cidade ou da aldeia de Naim, que viram Jesus Cristo agindo na vida de uma família, operando um milagre na vida de um filho e também na vida de uma mãe que passava por momentos difíceis, por momentos de dor e de separação. O verso que lemos diz que em meio à dor, em meio à separação, Deus visitou aquele povo. Aquele povo e aquela família principalmente que estava com o seu coração angustiado de tristeza. Naquele exato momento, Deus visitou aquela família, Deus visitou aquele povo. Mas antes, eu quero deixar da parte do Senhor algumas lições práticas para a minha e para a sua vida à luz deste verso, à luz desta história, deste milagre. Mas antes também eu gostaria que nós repetíssemos bem alto o seguinte verso bíblico que diz: para Deus nada é impossível. Vamos todos estar bem alto, vamos lá? Para Deus nada é impossível. Para Deus, queridos, absolutamente nada é impossível. Deus visitou aquele povo, e a primeira lição que eu gostaria que você gravasse no seu precioso coração é esta: Jesus te ama e conhece a sua dor. Jesus te ama e conhece a sua dor. Todos nós passamos por momentos de dor. Não há ninguém que não possa passar por isso. Todos nós passamos por algum tipo de problema, de adversidade, que nos fazem chorar com os nossos corações. Eu digo que todos nós passamos por isso, pois nós só estaremos livres do sofrimento quando chegarmos na eternidade com Cristo. Ali sim, toda lágrima Deus enxugará. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos a passar por momentos de tristeza. E isto não é algo que não dizemos, isso não acontece, é extraordinário. Isso acontece com frequência. Todos nós estamos sujeitos a passar por algum tipo de tristeza decorrente de algum motivo que estejamos passando em nossa vida, ou com a nossa família, ou com amigos que nos cercam. Muitas vezes lamentamos as nossas tristezas e as nossas aflições como as maiores do mundo. Chegamos para o irmão e fala: eu estou sofrendo tanto que a minha dor é muito grande. Muitos de nós dizemos isso, mas também não conhecemos o íntimo do coração do nosso irmão que está ao nosso lado, que talvez chora em silêncio, e que provavelmente a dor dele pode ser até maior do que a tua. Nós
todos passamos por isso. E em momentos assim precisamos compreender que Deus está conosco. Grave isso também, Deus está conosco. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus jamais, nunca nos abandonará. Deus está conosco. Deus visita o seu povo. Amados e preciosos irmãos, Deus visita a sua e a minha vida, mas não é uma visita qualquer destas que eu e você fazemos com frequência. Não é uma visita de vai e volta. Por exemplo, eu vou visitar a mãe Isabel, e ali fico alguns minutos, conversamos, lendo a Bíblia, tomo um cafezinho e volto e vou embora. Não é desta visita que eu estou falando, mas estou dizendo que Deus permanece conosco em todos os momentos e que esta visita representa o agir de Deus em nosso coração e a sua salvação, a sua esperança. Deus visita o seu povo, Deus visita as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. No texto sagrado, queridos irmãos, nós lemos que o povo glorificou a Deus pelo agir dele na vida de uma mãe sofrida que acabava de perder o seu único filho. Vamos ver algumas condições desta mãe. Em primeiro lugar, o sofrimento. Era uma mulher sofrida. Sua família era apenas de 3 pessoas. E esta mulher não tem o seu nome citado na Bíblia, mas ela estava com o seu coração ferido por ter perdido antes do seu filho o seu marido. A Bíblia, é interessante que a Bíblia não diz o seu nome, mas ela diz a sua condição civil, viúva. Se é viúva é porque perdeu o seu marido, porque o seu marido morreu. Então ela já carregava em si, carregava no seu coração a dor de ter perdido o seu marido. E naquele momento o coração dela ainda estava em lágrimas, porque ela acabava de perder o seu filho. Além disso, possivelmente ela passava por problemas financeiros, pois além da falta do provedor do lar, as condições deveriam ser muito difíceis, porque ela morava numa cidade pequena e pobre economicamente. E se não bastasse isso, ela estava naquele momento num cortejo, ela estava no enterro, sabe de quem? Do seu filho. Mas ela não tinha outros filhos, do seu único filho. É muita dor para uma pessoa só. Não é? Sem marido, sem dinheiro, sem filho, sozinho. As lágrimas de sofrimento corriam de seus olhos e refletiam a dor que ela estava sentindo. Em certos momentos das nossas vidas, meus irmãos, nos vemos também numa condição tão deplorável que achamos que as coisas estão tão ruins que elas não podem nem piorar, e de repente elas pioram. É aí que Deus se manifesta gloriosamente na vida daquele que crê. E Deus entra com a providência divina. O pregador já disse que uma das especialidades de Deus é o impossível. Neste momento em que achamos que não há mais solução, que não tem como ficar pior e ainda assim mesmo fica, Deus entra com a sua providência divina e nos resgata do impossível e nos ergue para a sua honra e para a sua glória, porque, como falamos, para Deus nada é impossível. Aquela viúva estava prestes a viver isto na sua vida, a viver o gozo da glória de Deus manifestada sobre ela e sobre a sua família. Naquele momento Jesus estava entrando na cidade de Naim com seus discípulos e uma grande multidão, e Jesus então se deparou com esta cena, a mãe enterrando seu único filho. Contém esses versos que falam sobre isso, o verso 11, 12 e 13. Muitas pessoas, queridos, estavam naquele cortejo também, mesmo porque Naim era uma cidade pequena, então quando morria alguém, todo mundo ficava sabendo. E aquelas pessoas estavam ali com aquela família, e aquela mãe chorava naquele enterro ao sepultar o seu único filho.
A multidão que ali estava viu as lágrimas daquela mulher. Mas Jesus Cristo, Jesus, o Mestre, o Messias, não viu somente as lágrimas daquela mulher, mas ele viu e sentiu o seu coração. É aí que está a grande diferença. Você pode ver a minha lágrima, você pode ver o meu choro, pode até escutar a minha dor, mas somente Jesus vê além dessas coisas. Jesus vê tudo que conhece, vê tudo e conhece tudo que se passa dentro do meu coração e dentro do seu coração. Jesus Cristo não vê somente as suas lágrimas que correm no exterior, mas Ele também vê, enxerga e conhece as suas lágrimas que correm no interior da sua alma, no seu coração. Ele entendeu a dor que ela sentia. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. E isso faz com que esta história seja uma história emocionante, um milagre maravilhoso da parte do Senhor, porque Ele chegou naquele momento, viu uma mãe que sofria, uma mãe que enterrava o seu único filho, chorando sozinha, sem marido, sem esperança, e ali Jesus olhou e viu a dor do seu coração e se moveu de íntima compaixão. Essa é a primeira lição aos nossos corações. Jesus te ama e conhece a tua dor. Mas uma segunda lição que podemos extrair desta bela história de milagre e fé é que Jesus te ama e alivia o seu sofrimento. Notem, queridos, que no final do verso de número 13, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, Ele olha para aquela mulher e diz duas lindas palavras de consolo, de esperança, de refrigério, quando Cristo diz: não chores. Não chores. Quando Cristo disse isto, Ele quis dizer: não temas. Imagina aquela mulher sepultando o seu filho, e então ela ouve da boca de Jesus as seguintes palavras de refrigério: não chores. Se você deixar e prestar bem atenção, você pode escutar Jesus falando aí agora onde você está: não chores. Deus fala para as nossas vidas, porque Ele conhece os nossos corações, e Ele diz: não temas, confie. Quando Ele diz não chore, Ele está dizendo: não temas, confie em mim. Foi isso que aquela mulher ouviu. Fico imaginando aquela situação e talvez a comoção daquela mulher quando ela ouviu de Jesus: não chores. Creio que naquele momento talvez uma esperança veio sobre aquele coração e ela disse: meu Deus, algo maravilhoso, extraordinário, um milagre vai acontecer. E foi o que aconteceu. Naquele momento de dor, de desespero, aquela mulher ouve da boca de Jesus essas palavras que com certeza aliviaram a sua dor naquele momento, pois seu filho ainda estava no caixão, e Jesus disse: não chora. Meu amigo, meu irmão, ouça a voz de Deus nesta noite falando ao seu coração também, quando Ele diz: não chores. E quando você ouvir isso da parte de Deus, entenda como uma esperança que Cristo está no controle e que qualquer situação que esteja nos machucando ou ferindo a nossa alma, ou da nossa família, ou dos nossos amigos, vai passar, porque Cristo está no controle. E eu quero lhe fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse no seu coração: o que você está enterrando nesta noite? Ou talvez você conheça alguém passando por este momento de enterro, de cortejo. Talvez um relacionamento conjugal, talvez a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Qual é a sua dor? Seja qual for, e seja o que você estiver passando, mesmo em oculto ou no silêncio do teu coração, Deus diz agora: minha você, Ele não precisa
dar recado, ele fala diretamente: não chores, não chores. Mas eu quero trazer, queridos, uma última lição preciosa aos nossos corações acerca deste acontecimento. Jesus te ama e cura a sua dor. Jesus conhece, Jesus alivia e Jesus cura a tua dor. Depois que aquela mulher é consolada e a sua dor é aliviada, algo extraordinário acontece. Talvez ela até tenha pensado, isso eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, talvez quando Jesus chegou e tocou no Senhor e disse: não chores, talvez ela ali já sentiu uma coisa maravilhosa, algo fantástico ali de consolo vindo da parte de Jesus, mas algo melhor ainda estava por vir. A sua dor não é somente aliviada, isso é maravilhoso, mas não foi somente aliviada. A sua dor foi estancada, a sua dor foi curada. E eu lhe pergunto, meu amigo, o que é impossível para Deus? Nada, nada para Deus é impossível. Jesus ressuscitou aquele moço, Jesus ressuscitou aquele jovem, ele tocou no esquife e disse ao moço: levanta-te. Aquele menino se levantou e voltou a viver, e voltou para sua mãe. Imagine agora, Irã, a cena. Depois que Jesus toca no ombro dela, alivia aquela dor, aquela mão protetora e maravilhosa, somente Deus tem, que nós sentimos isso, quando ela toca a mão ao ombro daquela mulher, quando Jesus diz: não chores. Maravilhoso. Porém, melhor foi quando ela viu Jesus tocando ali no caixão e dizendo para aquele filho: levanta-te. Aquele menino então levantou e voltou e abraçou a sua mãe. Que coisa maravilhosa! As lágrimas dela se transformaram em sorrisos de alegria. Amados irmãos, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Jesus ordenou aquele moço: levanta-te, e aquele morto viveu novamente e se levantou e abraçou a sua irmã que estava, a sua mãe que estava chorando, mas também agora que estava não somente chorando, penso eu, mas rindo de alegria por ter o seu filho de novo em seus braços. Jesus deseja ressuscitar sonhos que um dia foram enterrados na sua vida. Ele deseja aliviar a dor dos seus sofrimentos. Ele deseja curar as suas feridas. Apenas creia nele de todo o seu coração. Jesus tocou aquele jovem, aquele caixão, aquele jovem se levantou. Uma última lição neste texto que eu aprendo com Jesus é que um toque do Senhor pode mudar a minha e a sua história de vida. Apenas um toque do Senhor. Deus é tão poderoso que apenas um toque Ele pode mudar qualquer situação. Para concluir, o verso 16 diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um profeta se levantou entre nós, pois Deus visitou o seu povo. Deus veio salvar o seu povo. Louvado seja Deus, porque nós sentimos esta visita permanente em nossos corações e na vida desta igreja. Deus tem nos visitado. Deus veio para ficar, assim como a frase da missionária Beatriz Silva, quando ela dizia: eu vim para ficar. Eu creio que a maior emoção das nossas vidas foi quando nós abrimos os nossos corações e nós deixamos Deus entrar, deixamos Jesus entrar e escutamos do Senhor esta frase: eu vim para ficar. Deus conhece a sua dor. Por isso, meu querido, eu desejo de todo o meu coração que Ele tenha me visitado também nesta noite, que Ele permaneça na sua vida. Deus conhece a sua dor. E diga, meu querido, a quem ainda não está aqui, que precisa da salvação do Senhor, diga a Ele para entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, porque somente Cristo pode dar vida
como deu para aquele menino que já estava morto, Jesus também dá a vida para aqueles que estão mortos nos pecados. Ele é quem dá a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Se você, meu querido, Deus conhece a sua dor, Deus alivia a sua dor e Deus cura a sua dor. São estas lições que nós podemos aprender neste texto sagrado da bendita palavra de Deus. Se você quer experimentar o agir de Deus em alguma área da sua vida, ou deseja orar por alguém da sua família ou dos seus amigos que precisam agora de um toque do Senhor, eu convido a você a se colocar em pé neste momento.